Olá, prezado ouvinte, aqui estamos para mais um Aprender com a Bíblia. Queremos mais uma vez, através da Bíblia, dos seus textos, dos seus ensinos, entender tudo aquilo que Deus tem feito até o presente momento na nossa vida e também entender a história do cristianismo. Hoje nós vamos pensar um pouco sobre a cruz. Eu creio que todo cristão reverencia a cruz, relembra da cruz em dias especiais como os dias da Páscoa, da ressurreição. Enfim, a cruz é um símbolo do cristianismo. E eu sei que muitos andam com a cruz pendurada ao seu pescoço. Enfim, será que nós entendemos a história da cruz, o porquê da cruz e de porquê Jesus ter morrido na cruz? Vamos pensar um pouco sobre isso. É bom lembrar que aquelas pessoas que crucificaram Jesus Cristo, ali naquela cruz, eles talvez estavam apenas pensando de que estavam cumprindo uma ordenança, umas ordens vindas superiores, ou seja, dos seus líderes, do rei. Enfim, eles cumpriram aquilo como se fosse um papel normal na vida deles, crucificarem criminosos, pessoas que realmente eram condenadas. Mas com a morte de Cristo na cruz, nós vamos entender que a cruz já fazia parte do propósito de Deus para a redenção do ser humano. Isto é muito importante nós sabermos. E eu quero então dizer a vocês que nós vamos ler alguns textos bíblicos, através dos quais vamos entender que de fato Deus já tinha planeado a morte de Cristo na cruz. Eu quero ler o primeiro texto e fique atento a este texto, ok? Porque a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós, os que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Esse primeiro texto que nós vimos fala-nos claramente de que para os seres humanos é muito difícil compreender o fato de alguém morrer na cruz não sendo culpado, não tendo realmente cometido nenhum crime, não tendo nenhum pecado. É difícil para nós entendermos isto, mas nós temos que entender que Jesus, que morreu na cruz, não era apenas um homem, Jesus era Deus. Jesus veio, se revelou em forma humana, mas ele é Deus. E Deus tomou a iniciativa de deixar-se prender e morrer na cruz, derramar o seu precioso sangue, para que pudesse assim, através do seu sacrifício, pagar pelos pecados dos seres humanos. É por isso que o texto é muito importante. O texto fala de que é loucura para os homens, mas para nós que entendemos aquilo que é a cruz, entendemos o sacrifício e o propósito de Jesus ter morrido na cruz, para nós isto é sinal de vitória, é sinal de louvor, de gratidão, é bênção de Deus, é Deus usando de misericórdia para conosco, para com todos os pecadores. Então, Deus planejou estar ali na cruz por mim e por você, porque os pecados não podiam ser pagos por sacrifícios humanos, os pecados não poderiam ser recompensados ou pagos por qualquer oferenda, mas somente através do sangue derramado na cruz é que poderia ser perdoado. E nós sabemos de que Jesus derramou seu precioso sangue em consequência dos nossos pecados. Portanto, o primeiro ponto importante que nós vemos na Bíblia é este: a morte na cruz foi um símbolo de amor, de perdão e misericórdia da parte de Deus. Vamos agora para o segundo texto e ouça o texto com muita atenção. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 5, versículo 8. Esse texto de Romanos fala de que o amor que Deus demonstrou na cruz por nós foi um amor que ele demonstrou pelos pecadores. O texto diz, ainda que éramos pecadores. Isto quer dizer que nós não tínhamos direito à graça de Deus. Nós não tínhamos direito e muito menos exigir que Deus, através de Jesus Cristo, morresse na cruz por nós. O fato de sermos pecadores, nós perdemos todos os direitos do reino dos céus. Pelo fato de sermos pecadores, nós estamos separados de Deus e da sua glória celestial.
Mas Deus levou em conta o fato de que nós, mesmo sendo pecadores, éramos criaturas de Deus e que Deus nos ama de tal forma que Ele então desejou morrer e pagar pelos nossos pecados. Isto é, Deus estava na cruz restituindo aquilo que era dele já, porque nós somos criaturas de Deus e Deus nos criou perfeitos, sem pecado. Então, através da morte de Jesus na cruz e do amor dele demonstrado por nós, ele estava resgatando o ser humano, ainda que ele fosse pecador, mas para fazer com que ele viesse a ter a bênção do perdão e da santificação, e assim voltar a ter as condições de estar na presença de Deus após este mundo. Pense nisto. Foi por você, foi por mim, por amor de Deus a nós, que nós vimos Cristo crucificado na cruz. Vamos para mais um texto bíblico e vamos ouvi-lo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Isaías 53, verso 4. Esse texto, que é o texto de Isaías, era uma profecia que foi dita por Isaías há quase 750 anos antes de Cristo. Ali já estava sendo revelado a toda a humanidade de que haveria uma cruz e haveria alguém que haveria de ser crucificado nessa cruz por amor do ser humano. E este alguém era Jesus. E esse texto diz para nós de que ele levou ali na cruz todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, todos os nossos pecados, tudo aquilo que aflige o ser humano, tudo aquilo realmente que faz com que esse ser humano seja sofredor e sem solução, sem esperança, foi crucificado com Jesus Cristo na cruz. A falta da fé, da esperança, que talvez o ser humano tinha, ele passa a ter agora novamente de uma forma muito fortalecida, porque ele viu que Cristo morreu na cruz por ele, que Cristo derramou seu precioso sangue ali. Essa profecia de Isaías mostra claramente de que muitas vezes nós poderíamos ter pensado, por que Jesus não merecia morrer? E por nós, ele era um homem oprimido, era alguém que estava sofrendo sem precisar sofrer. Mas isto era necessário, porque nós, apesar de reputarmos Cristo como sofredor, sem ser realmente merecedor, nós temos que lembrar de que Ele era Deus que estava nos amando e derramando seu sangue por nós, e ali levando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, tudo aquilo que é fruto do pecado. Portanto, temos que dar graças a Deus por isto e reconhecer de que a cruz traz-nos uma lembrança muito forte, a lembrança e a marca do amor de Deus para comigo, para com você, para com toda a humanidade. Reflita nisto e saiba disto, que Jesus morreu por nós. Vamos para mais um texto bíblico. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías 53, versos 5 e 6. Este é o último texto para hoje. Nós voltaremos a refletir mais sobre a cruz, mas esse último texto que acabamos de ouvir fala-nos realmente de que não só Jesus levou sobre ele as nossas cargas, os nossos fardos, as nossas dores, as nossas enfermidades. Jesus não só levou sobre ele toda a dor que o ser humano pode estar sentindo neste mundo. Mas uma coisa é certa, este sacrifício representou para nós a bênção da paz. A morte de Cristo na cruz por nós revela de que Deus estava derramando, através de Jesus, a sua paz celestial sobre todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e que reconhecerem o sacrifício de Cristo na cruz. É possível ter paz nos dias de hoje,
ainda que o mundo não nos ofereça paz, ainda que o mundo não nos dê segurança nenhuma, ainda que a injustiça esteja reinando neste mundo, é importante lembrar de que a morte de Cristo na cruz trouxe para nós a justificação de Deus, a justiça divina, trouxe para nós a paz, trouxe para nós a recompensa da fidelidade, ou seja, se eu for fiel a Jesus Cristo, as bênçãos da cruz estarão sobre a minha vida. Não basta Jesus ter morrido, se você não crer nele. Não basta Jesus ter derramado seu sangue na cruz e ter sofrido as marcas no seu corpo do sacrifício, se você não tiver a sua fé firmada nele. Se o sacrifício de Cristo não representa nada para você, e se você não está levando em conta este sacrifício para viver aqui neste mundo a sua fé e seguir a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, de nada valeu este sacrifício para a sua vida. O sacrifício de Cristo na cruz só tem valor quando o ser humano reconhece este sacrifício como sendo o único meio da sua salvação. E perante Jesus, então, ele se dobra de joelhos e pede perdão a Jesus pelos seus pecados. E agradece a Jesus por ter morrido na cruz por ele. Este é o verdadeiro cristão. Esta é a verdadeira fé do cristianismo. Reconhecer a morte de Cristo como pagamento dos nossos pecados. Portanto, pela fé em Jesus Cristo, diz Romanos, que nós somos justificados. Se você quer ser justificado, se você quer ser transformado e se você quer desfrutar da bênção, da santificação e da paz de Jesus Cristo, reconheça que Jesus Cristo morreu por você. Entregue a sua vida a Ele. E isto é muito simples de fazer. Basta você reconhecer os seus pecados e, através de uma oração, falar com Jesus, pedir perdão dos seus pecados e dizer a Ele que você agradece pelo sacrifício dele na cruz por você e que você quer que Ele seja o teu Senhor, o teu Salvador. Se você fizer isto, com certeza o Cristo que não está mais na cruz, mas que ressuscitou, vai se fazer presente na sua vida e de uma forma espiritual, através do Espírito Santo de Deus, você vai sentir a paz, você vai se sentir realmente abençoado, você vai sentir que Cristo está vivo na sua vida. Pense nisto, leia, ouça os textos novamente e tome uma decisão de não apenas usar uma cruz pendurada no pescoço. E se você usar uma cruz pendurada no pescoço, não use uma cruz com um Cristo crucificado, porque ele não está mais na cruz, ele ressuscitou. Mas lembre-se que a cruz é a mensagem da tua salvação. É o sacrifício que Deus fez por amor a você. Que Deus te abençoe, que Deus guarde a sua vida e que o Espírito de Deus te leve a tomar uma decisão por Jesus. É o que eu oro e peço nesta hora. Deus te abençoe. Um abraço, Mauro Prado.